Olá, meus irmãos, meus amigos. Desta feita eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida a respeito de conhecimento e experiência. Talvez eu vou ser aqui lacônico, com certeza serei lacônico aqui no que irei falar, mas, contudo, os irmãos e os amigos hão de aproveitar o pouco que será falado a respeito dessa temática tão profunda, tão importante e imprescindível para nós, seres humanos, que desejamos ter vitória e, enfim, ter sucesso na vida. Eu gostaria de ler no capítulo 42 do livro de Jó 42, a partir do versículo 1, o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é esse, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Você vê aqui logo nos primeiros versículos o verbo conhecer aparecendo de maneira negativa algumas vezes. Não sabia, não conhecia, enfim. Escuta-me, pois, verso 4, escuta-me, pois, havia dito, eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás. Jó falando o que Deus havia dito para eles no capítulo de número 38. Aí Jó continua dizendo: eu te conheci somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Experiência e conhecimento devem andar juntos. Quando nós dissociamos, a gente acaba tendo sérias dificuldades na vida. Uma pessoa que detém o conhecimento, ela é uma pessoa aparentemente completa, aparentemente, pois quando ela não possui a experiência, teologicamente nós chamamos isso de formalidade. Uma igreja, no capítulo 2 de Apocalipse, sabia distinguir e provar quem era o verdadeiro obreiro, quem não era, tinha obras, porém era fria no amor. E aí o Senhor vai dizer para aquela igreja: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja formal. Não dá para levar um casamento à base da formalidade. Não dá para levar uma igreja, uma vida inteira na base da formalidade. Tudo isso é importante, tudo isso tem seu valor, mas acaba sendo vazio. O casamento, a família, o ministério, a vida, ela precisa, desculpe a redundância, ser vivida, ter vida. Quando Ezequiel estava diante dos ossos secos, lá no capítulo 37 do livro de Ezequiel, que o Senhor mandou ele profetizar que cada osso se juntasse a seu osso, faltava uma única coisa depois que todos os ossos estavam conjuntos, que era a vida. Nós precisamos de vida no que fazemos, no que falamos, e mais uma vez, sendo redundante, no que vivemos ou vivenciamos. A experiência ela é de suma importância, mas uma experiência que não tem conhecimento acaba sendo fanatismo. Você já ouviu talvez a paixão de Cristo, ouviu falar sobre a paixão de Cristo? Isso aí é um termo filosófico que se usa, não é bíblico, mas é um termo filosófico que se usa para demonstrar o tamanho do amor de Deus que em Cristo Jesus, que não tem explicação, é uma loucura, humanamente falando. Mas as pessoas que não detêm o conhecimento, que abandonam a formalidade, o saber, são pessoas que têm a tendência de serem levados por qualquer vento de doutrina. São pessoas que facilmente são destruídas no seu moral, na sua família. Diz um grande pregador chamado Michael Murdock que todo problema que existe no mundo é um problema de falta de sabedoria. Gostaria de ratificar isso usando as palavras da Bíblia. Oséias, capítulo de número 4, verso 6, diz o seguinte: o meu povo, Deus diz, perece porque lhe falta conhecimento. Então, não é a macumba, não é o feitiço, não é a bruxaria, nada disso, é a falta de saber que destrói a pessoa. Mas
Voltando à nossa questão de ter a experiência, mas não ter o saber, isso acaba sendo destrutivo em várias áreas da vida, casamento, família, relacionamentos no geral, e até a nossa relação com Deus ela acaba sendo danificada, porque nós buscamos a experiência com o Espírito Santo, buscamos a experiência com Deus, mas não buscamos o conhecimento de Deus. Eu vou dar aqui fazer aqui uma comparação, trazer aqui um pequeno exemplo. Eu já estive em várias casas que, quando chega, as pessoas gentilmente, carinhosamente me oferecem cafezinho ou um leitezinho tal de gado, ou quando não, os dois, café e leite. E elas fazem isso com muito amor, porque na nossa tradição, a gente, onde chega, todos oferecem o cafezinho e tal, e etc. Porém, contudo e todavia, quem me conhece, olha aí a palavra conhecimento, quem me conhece sabe que eu não gosto nem de leite e nem de café. Dá ânsias de vômito, né? Mas, contudo, eu amo e respeito essas pessoas e sei que fazem por amor. Isso é legal. Muitas vezes nós, na vida para com Deus, somos assim. Queremos agradar a Deus, né? E nos lançamos nesse propósito, mas sem conhecer a sua vontade. E aí a gente acaba cometendo erros terríveis, né? Erros tenebrosos. A vontade de Deus, ela só se manifesta, minha gente, onde ela é conhecida. Você precisa conhecer para que ela se materialize. Então, aqui nós vemos no livro de Jó basicamente isso. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas não tinha conhecimento experimental de Deus, né? Então Deus, para lhe dar um conhecimento experimental, permite toda aquela prova. Em meio àquela prova, o Senhor se apresenta para ele no redemoinho. E eu li um livro de Caio Fábio e achei interessante a seguinte frase, que Deus ele se manifesta na tormenta, nas tensões da nossa vida. E aí é fato isso. No meio dessa sua luta, Deus ele vai se manifestar. Então, no meio do redemoinho, no capítulo 38 de Jó, o Senhor fala para Jó e para os amigos de Jó algumas coisas, depois de toda aquela revelação de Deus para eles, ou especificamente falando de Jó, ele aí usa essas palavras dizendo: eu falei de coisas que eu não conhecia, coisas maravilhosas demais para mim, eu não entendia a respeito disso. Antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. Esse conhecer ao Senhor de ouvir falar é a parte teórica, é o conhecimento. Quem treina artes marciais sabe que é muito bom você aprender a teoria, mas a teoria ela se torna eficaz por conta da prática. A experiência de subir no ringue, a experiência de você partir para o combate. Então, trazendo isso para o nosso contexto, Deus não quer que você fique apenas no âmbito das palavras. Você começa pelas palavras, você começa pelo entendimento, ou vice-versa. Mas Deus vai tanto usar uma coisa quanto a outra para lhe fazer uma pessoa completa. Jó, apesar de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, era incompleto por não ter experiência. Muitos hoje são incompletos porque têm a experiência, mas não têm o conhecimento. Então, que você tenha uma vida equilibrada, que você tenha um equilíbrio, conhecimento e experiência. E eu encerro esse vídeo falando de uma pequena experiência minha. Eu acredito no falar em línguas, falo em línguas, amo isso, não me denomino pentecostal ou tradicional, eu não tenho nomenclatura, eu não gosto de nomenclatura, porque a Bíblia não dá nomenclatura para quem fala ou deixa de falar. Eu sou crente em Jesus Cristo, somente isso, falo em línguas. E eu congrego em uma igreja batista, para quem não me conhece. Creio, né, nos dogmas que são pregados na nossa igreja, porque eles estão enquadrados na palavra, mas enfim, já fui para muitos seminários e participei de muitas convenções em que foi abordado o tema, e biblicamente, cientificamente, né,
Pessoas tentam provar que não existe esse negócio de falar em línguas para os dias atuais. Outros dizem que existe, mas que o falar em línguas é você entrar numa escola de inglês, etc, etc, etc. Bem, foi assim que eu fui instruído, foi assim que eu cresci nesse meio. Mas até que um dia eu fui orar com os irmãos em um monte, e eu estava passando uma luta muito grande. Eu tinha apenas 17 anos de idade, e ali uma mulher cheia do Espírito de Deus, em profecia, começou a falar coisas que só o meu coração sabia, porque era uma pessoa até então introspecta, né? Introspecto. Eu não falava com ninguém, eu não abria minha boca para falar do que eu pensava, e Deus falou tudo em profecia através daquela mulher, e ela falava em línguas e falava palavras em português que eu entendia, e eu nunca vi aquela cena, e eu sabia que ali era Deus. Até que um dia um pastor colocou a mão sobre mim e ministrou dizendo o seguinte: Deus quer você dessa forma, e orou sobre mim, e eu fui tomado por uma alegria que eu nunca senti antes, uma vontade de chorar e de sorrir ao mesmo tempo, uma coisa assim espetacular. E quando eu dei cor de mim, eu estava falando em línguas estranhas, e eu nunca mais esqueci essa experiência. E todas as vezes que eu falo, eu acho isso assim fenomenal, porque não precisa de esforço, não precisa de estudo, é algo que parece que faz parte desde o seu nascimento, mas a gente sabe que é um dom, e que todas as vezes que nós insistimos em falar, em orar em línguas, algo muito forte, muito poderoso acontece dentro de nós. É uma sensação maravilhosa. E aí pessoas tentam argumentar filosoficamente, cientificamente, mas a experiência tem comprovado o que a Bíblia diz. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios pelo Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo conseguia que eles falassem. Lá no Evangelho escrito por Marcos, a respeito dos sinais, o Senhor diz: ide, e os sinais acompanharão os que creem, em meu nome falarão novas línguas. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça, e que você procure ter uma experiência real, pessoal, genuína com Deus. Jó disse: antes eu só ouvia de ouvir falar, antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso.